A paz do Senhor, meus irmãos e minhas irmãs, e mandamos também uma saudação para os irmãos lá da África, o José Moisés e a liderança da igreja e os irmãos de lá. Hoje é o terceiro domingo depois da Páscoa e a tradição da igreja cristã celebra esse tempo de uma maneira um pouco diferente do que a nossa cultura hoje faz. A nossa cultura hoje em dia celebra o domingo da Páscoa, mas a cultura da igreja cristã primitiva, a Páscoa ela era celebrada naquele primeiro domingo, quando Jesus ressurgiu, e a cada domingo era um domingo subsequente que tudo que tinha a ver era com a ressurreição, ou seja, com a Páscoa. Então, essa é a tradição da igreja cristã, e nós somos uma igreja cristã. Por isso, hoje, nós vamos ter um culto de ação de graças. Um culto de ação de graças. O Senhor me colocou isso no coração, porque quando essa música aí, Graças Dou por Minha Vida, quando esse hino foi escolhido, me inspirou, né? O Senhor inspirou a Ângela para incluir esse hino, e esse hino me inspirou a mensagem. Então, o título da mensagem de hoje é Graças dou por minha vida. E essa palavra, essa frase, graças dou por minha vida, nós vamos refletir sobre essa frase, porque é preciso que a gente tenha um entendimento correto, né, acerca do que a gente, do que é mais importante para a gente render graças ao Senhor, né? É óbvio que todas as coisas que o Senhor faz por nós são importantes, mas tem uma coisa específica que é a razão de nós existirmos e vivermos, né? E essa música ela expressa muito bem o sentido da gratidão nossa. Essa música ela não fala só das coisas boas, ela se refere também àqueles momentos em que a gente possa ter passado por provações. Essa música foi muito bem inspirada, o autor dela eu nem sei quem é, mas é uma música bem inspirada, muito bem inspirada, pela razão de que em Jesus Cristo é que a gente encontra a razão da nossa vida e, portanto, a gente tem gratidão a Ele pela razão que a gente encontra em Cristo. É isso mesmo? Não a razão que a gente encontra em nós mesmos. Então, hoje esse culto de ação de graças é para nós darmos graças pelo dom mais precioso que Deus nos concedeu, né, pelo amor dele e pelo amor do Filho dele, quando ele demonstrou aquele grandioso amor vindo aqui para morrer por nós, vindo aqui para sofrer e pagar pelos nossos pecados naquela cruz, mas ele não ficou morto, ele não ficou ressuscitado, ele não ficou no sepulcro até o dia de hoje, ele ressuscitou no terceiro dia. Então, a reflexão de hoje é muito importante porque nós temos garantia do dom mais importante da nossa vida. A garantia vem de Cristo Jesus, pelo que Ele fez por nós e não pelo que nós mesmos somos capazes de fazer por nós. Imagina nós, seres humanos, com a nossa limitação, se a gente seria capaz de fazer alguma coisa para nós mesmos, pela nossa própria habilidade, ganhar o dom mais precioso. Então a pergunta que eu faço aqui é o seguinte: qual é o dom mais precioso que Deus lhe deu por meio de Jesus Cristo? Qual é o dom mais precioso que Deus nos deu por meio de Jesus Cristo? Quem quer responder essa pergunta? Redenção. Hein? Redenção. A redenção. A redenção, ela é uma outra palavra que exprime a vida eterna. A redenção que Jesus Cristo veio nos dar, né, ela representa a vida, mas muitas pessoas têm ou entendem o sentido de vida não no sentido eterno,
mas no sentido de vida somente enquanto estão aqui na terra. E no domingo passado eu preguei alguma coisa parecida acerca do assunto, mas na verdade o dom mais precioso que Deus nos deu não foi um dom para que a gente perdesse esse dom ali no túmulo, né? Eu falei no domingo passado, se a gente tivesse um Deus que desse esse dom para nós só enquanto a gente está aqui, seria um Deus pouco criativo, mas Ele nos deu a vida eterna. Então, eu gostaria de que enquanto eu compartilho a palavra de Deus hoje, que cada um de nós possa refletir sobre quanto é valiosa a sua vida, qual o valor que a sua vida tem, né? Em relação também à vida eterna. Como que você avalia, como que você valora aquilo que Jesus Cristo fez por nós, para que pudéssemos ter a vida eterna. E também, parte dessa reflexão, o segmento dessa reflexão é o seguinte: imagina quem seríamos nós se Jesus Cristo não estivesse hoje vivo. Ele ressuscitou e está vivo. Se Ele não estivesse hoje vivo, como está, sentado à destra do Deus Pai Todo-Poderoso, lá no trono de Deus, intercedendo por nós. Ele está lá não é para fazer somente uma presença, Ele está lá, o ministério de Jesus Cristo hoje é de interceder por nós, perante o Pai. Então você vê que é uma coisa linda, porque hoje nós não estamos órfãos porque Ele mandou o Espírito Santo, que nós vamos celebrar a vinda do Espírito Santo em Pentecostes, que vai acontecer daqui a pouco mais, né? No dia da celebração de Pentecostes. Mas Jesus Cristo, o Pai e o Filho, sempre trabalharam juntos, desde que a gente pode imaginar a criação. Eles são eternos, eles sempre existiram, nunca vão deixar de existir. Mas, a partir do momento em que Deus criou tudo isso que existe, o que nós sabemos e o que nós não sabemos, desde aquele momento já estava lá o Espírito Santo, já estava Jesus Cristo, e depois, mais tarde, para a redenção, palavra usada pelo irmão João, né, como o maior dom que a gente recebeu, a redenção, né, foi aí que Jesus Cristo veio aqui e se fez homem como qualquer um de nós, mas com um propósito que foi o de nós, nos resgatar dos nossos pecados e de nos dar a vida eterna. Então você imagina, se Jesus Cristo estivesse morto até hoje, será que nós estaríamos bem cuidados, ou será que nós nos sentiríamos órfãos? Se a gente não tivesse o Senhor, se a gente não cresce que o Senhor Jesus está vivo, né, intercedendo por nós, eu acho que nós estaríamos numa situação um pouco difícil. Então vamos ler a carta do apóstolo Paulo, a primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, só que eu tenho que fazer uma correção. Aí no boletim dizia que era até o versículo 24, mas não é. Eu vou ler agora capítulo 5, versículos 16 ao 22. Depois a gente fala do resto. Então vamos abrir lá, capítulo 5 da primeira carta aos Tessalonicenses, versículos 16 ao 22. Capítulo 5, do 16 ao 22. Eu vou esperar vocês encontrarem para poder a gente se concentrar. 5, 16 ao 22. Eu vou ler nessa tradução aqui hoje, que é a de João Ferreira de Almeida. Muito bem. Todos encontraram? Amém. Muito bem. Então veja só. Primeiro eu quero só mencionar o seguinte. O apóstolo Paulo, nessa primeira carta à igreja de Tessalônica, ele deu muitas instruções, várias instruções importantes, né, que nós vamos ter oportunidade depois de fazer um estudo bíblico sobre as cartas aos Tessalonicenses, porque nós começamos com a carta aos Romanos, agora nós estamos explorando a outra carta de Paulo à igreja lá aos Gálatas, né? E depois que terminar o estudo aos Gálatas, aí nós vamos estudar as cartas
à igreja de Tessalônica. Então, ali naquela carta, ele dá uma porção de instruções importantes para a nossa vida prática. Mas como o tema hoje é a gente descobrir e a gente dar graças em todas as coisas que acontecem conosco, né, e principalmente pela vida, vamos lá no versículo 16 para ir direto ao ponto que trata da mensagem de hoje. O que que diz no versículo 16? O que diz lá? Regozijai-vos sempre. Ele não diz, olha, regozije-se ou fique alegre somente quando as coisas estiverem bem. Não, ele diz, regozijai-vos sempre. Depois no versículo 17, o que mais faz parte do pacote? No versículo 17. Orai sem cessar. E depois no versículo 18, ele diz, em tudo, ele não diz por tudo, veja, em tudo o que acontece? Dai graças, porque esta é o quê? A vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Muito bem, então a fórmula da vontade de Deus para nós está escrito aqui. A gente se regozijar sempre, né? Como ele sabe que a gente nem sempre está alegre, né? Aí ele entra com o remédio. Qual é o remédio? Orai sem cessar. Ele não diz para orar só aos domingos, ou às segundas, ou às quartas. Orai sem cessar. E depois em tudo dai graças. Muito bem, nós vamos explorar mais esse versículo 18, que é em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para nós. Muito bem. Mas aí depois ele fala alguma coisa também que é tipo uma vacina. Agora me veio essa palavra à mente, né? Quando a gente tem um problema, a gente se previne como? Tomando uma vacina, né? Então, para não pegar uma enfermidade. Então, o versículo 19, ele apresenta aqui a vacina. Não apagueis o Espírito com letra maiúscula. Não apagueis o Espírito Santo. Né? Ou seja, não se afastai ou não se fechai ao trabalho do Espírito Santo na nossa vida, porque é o trabalho do Espírito Santo na nossa vida que nos faz ficar alegres, é que nos encoraja de orar. Sem o Espírito Santo não há muito o que fazer. E aí ele dá uma outra coisa que acompanha essa vacina. Não desprezeis o quê? As profecias e mais. Olha só, uma instrução prática para a vida. Julgai todas as coisas. Mas o que mais ele diz? Examinai tudo. Retende o que é bom. Abstende-vos de toda forma de quê? Toda forma de mal. Então, a gente analisa tudo, todas as coisas. Em redor de nós aparecem todas as coisas, mas a gente tem que reter o quê? Só as coisas que são boas. E nos abstermos de toda forma do mal. Muito bem. Então, o que eu quero dizer nessa mensagem de hoje é para nós aplicarmos os ensinamentos do apóstolo Paulo à nossa vida. Não adianta a gente aprender, não adianta a gente decorar, mas aplicar os ensinamentos do apóstolo Paulo na nossa vida, porque o que acontecia lá na época que ele escreveu essa carta à igreja de Tessalônica, acontece hoje nesse mundo de maneira muito pior, num grau muito mais perigoso e num grau muito pior do que acontecia naquela época. E eu vou então entrar nas considerações do que acontecia lá e o que acontece hoje. Por que razão? Porque cada vez que a gente estuda e se aprofunda mais nas Escrituras, o que a gente observa? Que aquilo que de mal acontecia, aqueles problemas que aconteciam no mundo, lá na época da igreja primitiva, eles foram se agravando. O pecado ele vai virando uma bola de neve até a hora que explode, né? Não existe uma bola, se você encher uma bola,
esses balões de gás aí, você enche, vai chegar uma hora que vai acontecer o quê? Ela vai estourar. Então veja só, as coisas estão caminhando cada vez numa situação mais complicada, mais triste e mais perigosa para as pessoas. Por isso é que quando a gente fala das coisas de Deus, quando a gente estuda as Escrituras, o objetivo não é a gente continuar sendo as mesmas pessoas que nós éramos antes. Jesus veio para nos transformar. Eu acho que se contar, eu já devo ter repetido isso aqui umas 2.000 vezes. Se a gente continua querendo se isolar, se a gente continua querendo atuar da mesma forma que a gente sempre viveu, da mesma forma que a gente sempre teve aquela personalidade, sem mudar o nosso temperamento, sem buscar a Jesus Cristo para nós aplicarmos as instruções dele, nós estamos perdendo tempo. Porque a gente aprende, pode conhecer tudo que está lá na Bíblia, mas a gente continua agindo da mesma forma, porque eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. O que a gente tem que gostar é o que Jesus Cristo mandou fazer. Se a gente gostar daquilo que a gente aprendeu e fizer sempre a mesma coisa, e não abrir a nossa mente para o Espírito de Deus trabalhar na nossa vida, a gente vai morrer fazendo sempre tudo que a gente fez e sempre desagradando a Deus. Aqui, essas instruções que vêm do apóstolo Paulo é para nos ensinar a viver de acordo com a vontade de Deus. E eu vou em seguida explicar o porquê que a gente deve viver de acordo com a vontade de Deus. Muito bem. Então, o que acontecia lá na cidade de Tessalônica quando Paulo esteve lá para implantar aquela igreja? Na verdade, Paulo esteve lá naquela cidade, quando ele escreveu essas cartas, já foi na segunda viagem missionária. Depois ele ainda teve mais uma viagem missionária. Então, ele implantou aquela igreja, deixou os discípulos dele lá, pastoreando aquela igreja. E o que acontecia? Qual era o ambiente lá? Vamos pensar no ambiente de lá e ver qual é o ambiente do mundo em que a gente vive, né? Porque cada vez eu estou mais convencido de que as coisas que contaminam a humanidade, elas sempre foram ruins, mas não continuam ruins no sentido de se estabilizar, vão ficando cada vez pior. Então o que acontecia lá na cidade de Tessalônica? Era uma cidade muito importante porque ela ficava ali perto do mar Mediterrâneo. Então o que acontecia? Era uma rota importante tanto para o mundo lá do Oriente quanto para o mundo do Ocidente. Então, tanto era importante que ali a gente encontrava, se a gente estuda o contexto do que acontecia naquela época, ali moravam judeus, ali viviam judeus. Judeus sempre foram pessoas de negócios, né? Os judeus sempre foram pessoas envolvidas com negócio. É difícil você ver um judeu que não é envolvido com negócio. Então, ali como era um centro comercial importante, tinha muitos judeus, né? Tinha até egípcios, tinha gente do Egito lá, porque do Egito mandavam aquelas especiarias, aquelas coisas lá da África, e tinha muitos gregos. A cultura da Macedônia, aquela região da Macedônia, era uma cultura de gregos. Sabe o que é? Sabe, vocês estão careca de saber, eu estou só revendo aqui, porque essa mensagem vai também para outras pessoas, e é muito importante que a gente abra a nossa mente para entender o contexto de lá e por que o apóstolo Paulo escreveu e por que o que ele escreveu lá é aplicável a nós no dia de hoje. Então, os gregos. Mas também tinha gentios eram os não-judeus, nascidos lá naquela cidade. Então tinha todo tipo de gente que você pudesse imaginar lá em Tessalônica. Muito bem. Então, lá, como era uma cultura grega, né, o povo adorava vários deuses. Se lembra que os gregos adoravam vários deuses? Se lembra que tinha o deus do sol, o deus da água, o deus da lua, o deus do não sei o que, tinha a deusa do vinho, enfim, tinha o que não faltavam lá eram deuses, mas deuses com a letra D minúscula, porque eles adoravam aqueles deuses. Tanto foi assim
que quando Paulo andou por aquela região toda lá, o que aconteceu é o seguinte, eu gosto do apóstolo Paulo porque ele explica as coisas de uma maneira muito clara. Para os judeus, ele falava na linguagem que os judeus entenderiam, né? Porque ele até era judeu, foi educado como um judeu, né? Para os gentios, ele falava numa linguagem que os gentios entendessem. Por que razão? Porque para cada tipo de pessoa, para cada tipo de cultura, a gente tem que falar da maneira que seja fácil das pessoas entenderem. Então, o mundo de hoje, né? O mundo de hoje, o que a gente vê? Será que no mundo de hoje, eu sempre faço as coisas em forma de pergunta para provocar o nosso pensamento. Será que no mundo de hoje, no mundo eu estou falando em geral, não estou falando só na igreja não, estou falando no mundo em geral. Será que no mundo de hoje as pessoas estão conscientes? Quantos milhões de pessoas estão conscientes de que existe um Deus único e verdadeiro? Será que são poucas ou são muitas as pessoas que creem que o Deus verdadeiro é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó? Esse é o Deus verdadeiro, esse é o Criador de tudo que existe. Existem aí por diferentes culturas e por diferentes países, e na Europa e em toda parte, existem outras religiões, outros deuses com letras minúsculas que eles adoram, não é isso? Você vai em alguns países aí, onde que adoram um montão de diferentes deuses, como na Índia, como em outros países, né? E o que acontece na prática? Lá, naquele lugar em que era um lugar supostamente de muito negócio, de gente de cultura grega, em que os gregos eram muito bons? Qual era a grande quantidade de pessoas especiais na visão deles que os gregos tinham? Era o quê? Eram os filósofos, se lembra? Todos aqueles filósofos, os Sócrates, o Aristóteles, os das matemáticas, os das ciências, etc. Então, veja só, a cultura ali, por ser uma cultura originalmente grega, eles eram, a maioria deles, eram pessoas intelectuais, não é? Eram os homens dedicados à filosofia. E o que os filósofos faziam? O que o filósofo faz? O filósofo, ele é dedicado, ele é especializado em pensar, né? Especular. Não é isso que o filósofo faz? O filósofo especula aqui, especula ali, pensa e especula, né? Para tentar encontrar explicação de quê? O que os filósofos sempre buscaram, principalmente naquela época? Buscaram explicar o quê? A razão da vida. Não era isso mesmo? Os filósofos buscavam uma maneira de explicar como viver e a razão da vida. Aí hoje, né, no mundo de hoje, nós não temos tantos filósofos como tinha na cultura grega, mas tem um monte de gente querendo filosofar e especulando para tentar induzir pessoas a dizer que a melhor maneira de viver é esta, ou que a melhor maneira de viver é aquela. Né? Não existe uma opção de gente especulando nesse sentido. Eles não são pensadores como eram Aristóteles e um Sócrates, etc. Mas eles vivem especulando, e aí, quando eles chegam à conclusão deles, eles querem vender a filosofia deles para as pessoas. Isso acontece hoje no mundo. E veja só, uma das coisas que eles faziam naquela época, e que era num sentido diferente do que é o sentido real, né? O sentido que a gente deve, como cristão, a gente fazer. Uma das coisas que eles faziam era buscar a lógica das coisas, tentar explicar as coisas pela razão lógica. E a gente já viu, e faz 2 domingos que eu estava pregando falando do assunto da fé, em que a gente deve viver pela fé. E sempre acontece o seguinte: não tem como você encontrar
ou viver pela fé, se você quiser encontrar a lógica da razão humana. A razão afasta a possibilidade da gente viver pela fé. Toda vez que a gente quer encontrar explicação para tudo, com base na nossa razão, alguma coisa fica de fora, porque as coisas espirituais, que são verdadeiramente as coisas mais importantes que a gente deve explicar, né, elas acontecem pela fé, e não a pessoa querer ficar indagando o porquê de tudo, o porquê que Deus é assim, o porquê que Deus fez assado, o porquê que Deus não puniu aquele, porquê que Deus permitiu aquilo. Toda vez que a gente está nessa de questionar Deus, a gente não está vivendo pela fé. Então, através das cartas do apóstolo Paulo, aconteceu uma coisa que foi muito interessante lá e que é muito importante para a gente estudar as Escrituras, principalmente essas cartas do apóstolo Paulo. Por quê? Porque o apóstolo Paulo colocou de uma maneira organizada, de uma forma sistemática, tudo aquilo que Jesus Cristo tinha ensinado. Jesus Cristo saiu por aquele tempo lá com os seus discípulos, e ele ensinava e ele praticava aquilo que ele estava ensinando, que era o Evangelho do Reino, né? Ele curava as pessoas, ele alimentava quem estava com fome, etc, etc, etc. Mas o que acontece na prática é que Jesus Cristo, ele explicou e ensinou uma porção de coisas na linguagem que aquele pessoal daquela época podia entender. Você imagina se Jesus Cristo tivesse caminhado durante aquele tempo lá, explicando alguma coisa dentro da linguagem da sociedade industrial. Hoje nós vivemos numa sociedade industrial, não vivemos? Imagina se para uma sociedade agrícola, naquela época não havia sociedade industrial, era uma sociedade agrícola. Por isso é que nas parábolas de Jesus, ele sempre dava explicações que eram fáceis das pessoas entenderem, das pessoas que estavam envolvidas e vivendo no meio da agricultura. Então, o que o apóstolo Paulo fez foi traduzir tudo aquilo, colocar tudo aquilo que Jesus Cristo fez, né, de uma maneira organizada e sistemática, para facilitar o entendimento daqueles que viriam. O Espírito Santo de Deus foi quem inspirou Paulo. Ele não era um cara que se achava, eu sou um cara muito preparado, muito inteligente, então vou escrever aqui uma carta. Não, tudo aquilo foi orquestrado e inspirado pelo Espírito Santo. Por quê? Porque Deus, deixando tudo aquilo escrito, Deus estava voltado, com os olhos voltados para tudo que aconteceria no meio da humanidade depois, inclusive conosco. Se Deus não estivesse preocupado conosco, ele não estaria inspirando ao apóstolo Paulo de escrever as coisas que ele escreve de maneira muito clara. As coisas que ele escreve são muito claras até mesmo para nós e principalmente para nós no dia de hoje. Então ele pregava as boas novas do Evangelho, o apóstolo Paulo pregava as boas novas do Evangelho, indo nas coisas que eram básicas, nas coisas que eram essenciais. Ele repetia e repetia, falando do assunto da salvação, falando do assunto da vida eterna. Aí eu pergunto o seguinte: será que a humanidade, em geral, óbvio que a gente não pode achar que todo mundo pensa assim, ou que todo mundo entende assado, ou que todo mundo já tem a salvação, já tem o Espírito Santo. Mas será que a humanidade, hoje, dá mais valor à vida eterna em lugar da vida temporal aqui? Quantas e quantas pessoas vivem e encontram sentido na vida delas para usufruir da vida aqui, nesse mundo, e não estão nem preocupados com a vida eterna. Então, por que o apóstolo Paulo causava incômodo no meio daquela miscelânea, um monte de religiões, um monte de deuses, um monte de... Ainda tinham judeus lá que pregavam a religião deles, etc., com base na lei. Então, o que acontece? O apóstolo Paulo, quando ele ia na essência da vida, do sentido da vida, que é a vida eterna, né, ele incomodava não só aqueles que eram os que professavam outras religiões pagãs, mas principalmente os governantes. Por que razão? Quem é que o apóstolo Paulo pregava? Ele pregava a pessoa de quem? Pregava a pessoa de quem, o apóstolo Paulo?
De quem que ele falava? De quem que ele ensinava? De Jesus Cristo. E Jesus Cristo era o rei. Imagina os políticos e os poderosos e o Império Romano que já tinha dominado aquela área, tanto é que a Macedônia passou a ser a sede, passou a ser a capital de lá daquela Tessalônica. A cidade de Tessalônica passou a ser a capital da Macedônia, por quê? Porque ali se instalaram os poderosos, os caras que dali, eles dominavam tudo e eles queriam exercer o poder. Aí veio o apóstolo Paulo e começou a pregar Jesus Cristo o Rei. Né? Aí ficaram os oprimidos, aqueles que eram oprimidos, aqueles que eram discriminados, e lá tinha uma classe naquela cidade que era extremamente discriminada. Sabe que classe era? Hoje a gente dá valor a eles, né? Mas sabe que classe era? Era a classe dos artesãos. Por que razão? Os caras que eram importantes eram os filósofos, eram os aquilo, os poderosos, os que governavam, e os artesãos que eram homens simples, eram homens que tinham o dom de produzir as coisas. Aqueles eram tidos como gente de segunda ou de terceira classe. Aí eu pergunto a vocês, será que o mundo que a gente está vivendo hoje em dia, será que é algo diferente? Aquilo que as pessoas acham que são da classe mais importante são os chamados poderosos, não é isso? São os chamados poderosos, são aqueles que são ricos materialmente, são aqueles que são os políticos, são aqueles que são os governantes, eles se acham extremamente poderosos e importantes. Agora, quais são no mundo de hoje as pessoas discriminadas? São as pessoas que têm profissões como artesãos e outros, ou pessoas que até mesmo nem têm uma profissão especializada, mas são pessoas a quem o Senhor cuida. Porque se a filosofia fosse a filosofia do mundo, o que aconteceria? Deus só estaria preocupado com aqueles que se julgam importantes. E os que são pessoas mais humildes, pessoas mais simples, Deus iria deixar de lado. Mas Ele não faz acepção de pessoa. O que quer dizer isso? Deus não discrimina ninguém. Não importa a cor, não importa a raça, não importa... Ele não discrimina ninguém. Então, você imagina o apóstolo Paulo lá chegando para falar de um rei, que era Jesus Cristo. Imagina a reação dos poderosos. Imagina a reação daqueles que estavam no poder, principalmente o César, que era o imperador naquela época. Agora, uma coisa também que me chamou a atenção, quando eu analisei isso, sabe o que era? Você vê que absurdo, aqui absurda a humanidade chega. Né? Os reis, as dinastias, eles eram considerados pessoas divinas. Você imagina que absurdo que entra na arrogância, por causa da arrogância do ser humano, de considerar os reis ou as dinastias como pessoas divinas. Tanto é que você vê o remanescente disso nos dias de hoje. Aonde? Você vê isso na China, onde tem as dinastias dos caras que mandam até o dia que morre, lá na Síria, que estão matando gente desesperadamente. Esse ditador que está lá, ele é filho de um cara que foi o rei lá, ou sei lá se eles chamam de rei, o que eles chamam de lá, não importa muito. E o pai dele esteve no poder por 30 anos, ele já está no poder por um monte de anos, ele vai querer morrer no poder, etc, etc. Então você vê que eles pegam as coisas que são do mundo, os valores que são do mundo, para se eternizarem no poder. Por isso é que eles achavam, e hoje deve ter muita gente na China, deve ter muita gente lá na Síria, que ainda acha que o cara lá, ele é um
personagem divino. Você vê que absurdo aqui a humanidade chega. Então, quando veio o apóstolo Paulo para botar a coisa em pratos limpos, falar de um outro rei, que era o rei Jesus, aí é óbvio que isso causou o quê? Causou perseguição, causou um monte de coisas lá, violência, etc, etc, né? E então, aqueles que ainda eram ligados com o negócio da cultura dos gregos, eles faziam meditação. É uma coisa que existe hoje aí. No Brasil isso é uma moda, fazer meditação. Ficar que nem o Buda lá, sentado, né? Não é isso, meditação não é um negócio típico do budismo. A meditação, ela não é uma coisa ruim. Mas será que a meditação que agrada a Deus é eu ficar lá imitando o Buda e ficar lá o dia inteiro, ou 3 dias, ou não sei quantos dias, meditando? A gente tem que meditar em Jesus Cristo, a gente tem que meditar na palavra de Deus. Meditar não tem nada mal em meditar, agora depende do que você está usando o seu tempo. Se você está meditando lá para você se achar que está se purificando, não tem essa mentalidade aí? No Brasil tem muito isso, aqui deve ter também. As pessoas que acham que a meditação as leva a se purificarem. Não tem essa de purificar. O único que é capaz de purificar a gente é o Espírito Santo de Deus. Então você vê, eu estou fazendo essa abordagem toda para deixar as coisas muito claras, porque foi isso que o apóstolo Paulo veio pregar e falar da vida eterna. Então, para eles isso era um absurdo, falar de vida eterna, e logicamente que era um absurdo. Por quê? Porque o que vigorava lá, o que reinava lá naquele ambiente, sabe o que era? Era a idolatria. A idolatria é o maior pecado que pode existir. Quando a pessoa se idolatra a si mesma, né? E acha que é o tal, que é importante, ou que é capaz de fazer tudo, não sei o quê, isso é idolatria. Idolatria é abominação na visão de Deus. É uma abominação a Deus, a idolatria. Toda vez que uma pessoa poderosa, né, a gente conhece várias, não precisa dizer nome, que a gente vê na mídia todo dia, né, pessoas que se acham tão importantes e se idolatram, né, isso daí, não é, ainda que não tivesse mais pecado nenhum, só por isso essa pessoa já seria abominável a Deus, porque a idolatria é um negócio que é triste. Por quê? Porque a idolatria faz o homem ficar no centro de tudo. Eu dei esse exemplo ontem lá em redor da mesa do café, né? Eu falei, é como que você pegasse o sistema solar. O que é mais importante no sistema solar? O que é mais importante no sistema solar? Os planetas ou o Sol? Se você inverter a ordem das coisas, é a mesma coisa que você tirar o Sol da posição central do universo e botar o Sol como se fosse um planeta girando em torno. A mesma coisa é a idolatria. O homem se coloca no centro de tudo, onde o centro de tudo deve ser Deus, porque tudo começa com Deus e termina com Deus. Toda vez que a gente se coloca o homem ou algum ser humano como centro de tudo, pode crer que aí está acontecendo uma idolatria. Então, o que aconteceu lá? Quando o Paulo foi lá pregar aquelas coisas que para a maioria era absurdo. Alguns judeus se uniram a Paulo, que coisa interessante, até alguns judeus se converteram, e muitos gentios, diz a palavra, muitos gentios se converteram a Cristo pela pregação do apóstolo Paulo, principalmente valorizando aqueles que eram oprimidos, aqueles que eram os menos favorecidos, que era a classe dos artesãos. Então, o Paulo era acusado de afrontar o imperador, ele era acusado de desrespeitar o imperador, que para eles era uma figura divina. Então, ele se focava em Jesus Cristo. Então, naquela igrejinha lá, que começou pequenininha e que depois cresceu, e a igreja de Tessalônica foi uma das mais importantes dentre aquelas igrejas todas, né, daquela época, né, aquela igreja cristã, a maioria do povo não era dos filósofos. Não diz lá que na igreja de Tessalônica estava cheia de filósofos. Não diz lá que a igreja de Tessalônica estava cheia de governantes ou de políticos. Diz lá que estava cheia do pessoal que era oprimido, como, por exemplo, os artesãos, né? Então, o que acontece na prática?
Aquela igreja era um exemplo da prevalência da mentalidade de Cristo que foi implantada pelo apóstolo Paulo. Por quê? Quais eram as virtudes que existiam lá naquela igreja? Número 1, a solidariedade. Solidariedade de uns com os outros. Quando alguns dentre eles, ou algum dentre eles estavam em problema, os outros eram solidários, em lugar de deixar de lado. Né? Qual era a outra virtude? A paciência uns com os outros. Aquela igreja era uma igreja das mais genuínas em termos da aplicação dos ensinamentos de Deus, porque ali eles tinham paciência e eles se dedicavam, está lá escrito, ao serviço do Senhor. Se dedicavam ao serviço do Senhor. Ou seja, o que eles faziam? Eles estavam lá fazendo festa? Não, estavam fazendo pregar o Evangelho e pregar a fé em Jesus Cristo, que é o Senhor da igreja, né? E então eles pregavam o único Deus verdadeiro, né? Representado ali em Jesus Cristo. Então, na verdade, Paulo ensinava como viver de uma maneira a agradar a Deus. Esse é o ensinamento que a gente tirou lá no estudo da carta aos Romanos, que a gente está tirando no estudo da carta aos Gálatas, que a gente continuou estudando na quarta-feira, etc. Mas, na verdade, o que acontece? É ensinar aqueles que são os desprezados e os que são marginalizados a viverem de uma maneira a agradar a Deus e não agradar ao imperador, que era o que prevalecia lá. Então, na verdade, indo lá naquele versículo 18, que é o versículo chave dessa palavra, o que ele disse lá? Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Jesus Cristo. Então, a atitude de gratidão que nós podemos ter, mostra que nós entendemos que Deus é o Deus soberano. Deus é soberano sobre tudo e sobre todas as coisas. E Ele nos faz olhar, o Senhor, no ensinamento dele, nos faz olhar além das circunstâncias, além do que está acontecendo em redor de nós. Então, quando a gente vive de maneira a agradar a Deus, aí a gente está exercendo o nosso livre-arbítrio da maneira correta. Porque se a gente exercer o nosso livre-arbítrio de uma maneira que é para as coisas contra Deus, então nós não estamos vivendo de maneira a agradar ao Senhor. Não é isso mesmo? Então veja, o apóstolo Paulo aqui é que é o cerne da questão, aqui é que é o ensinamento profundo do dia de hoje. O apóstolo Paulo está dizendo, em tudo dai graças. Ele não está dizendo por tudo dai graças. Existe uma diferença que é um abismo. Se a gente entender o sentido de em tudo dai graças e por tudo dai graças, a gente vai ver o seguinte, que quando a gente dá graças por tudo, geralmente a gente está dando graças pelo quê? Pelo que a gente recebeu, não é isso? Dai graças por tudo, subentende-se, ou é a nossa prática de dar graças pelas coisas que a gente recebeu. Quando a gente está preocupado ou concentrado em só dar graça nas coisas que a gente recebeu, quem é que está sendo o centro de tudo aí? Está sendo o Senhor ou está sendo a nós? É ou não é? Quando a gente dá graça por tudo, a gente está focado nas coisas que a gente... Não tem nada de errado de receber coisas pela graça de Deus, mas o enfoque, a maneira de entender, é que é essencial a gente entender que quando a gente está dando graças por tudo, a gente está preocupado com a gente. Graças, Senhor, porque o Senhor me deu isso. Graças, Senhor, porque o Senhor me deu aquilo. Graças, Senhor, porque o Senhor me curou. Graças, Senhor, porque o Senhor me deu trabalho. Isso aí é a gente se colocar no centro de tudo. Agora, quando a gente dá graça em tudo, a gente está dando graças em tudo. A canção ali é muito clara. Se vocês já ouvirem 300 vezes essa semana, ou durante o resto desse ano, ouvirem essa música e recomendarem essa música para as pessoas ouvirem, ali é a essência de tudo. Em tudo, dar graça por quê? Porque a gente deve dar graça em coisas que soaram bem, coisas que nos
nos agradecer, que nós nos agradar, mas a gente também deve dar graças pelas coisas que eventualmente a gente não ficou feliz naquela hora, mas que mais tarde a gente vai entender que Deus estava no controle e que aquela provação aconteceu para que a gente pudesse superar as nossas provações pela fé. Por isso é que a expressão correta, a tradução correta, segundo a palavra original, em tudo dá graça, porque é para dar graça pelas coisas que para nós a gente acha que são boas ou não. Eu vou dar para vocês só um exemplo e daqui a pouco a gente encerra. Sabe qual é o exemplo que eu vou dar? Eu não vou dar exemplo de ninguém, não. Vou dar um exemplo do que aconteceu comigo. E vocês já ouviram esse testemunho em outro contexto de uma forma diferente. Mas o seguinte, quando eu estava para terminar o meu mestrado em missões, era o último semestre. Eu tive uma enfermidade, vocês já estão careca de saber que eu passei por 2 operações, não sei o quê, né? Os médicos não descobriram qual era a causa que aquele negócio dentro de mim tinha acontecido, etc. E aí o que aconteceu na prática? Eu cheguei ao ponto de me render ao Senhor, me render. A gente tem várias oportunidades da vida para a gente se render ao Senhor, né? Toda vez que a gente tem provas, a gente deve se render a Ele, porque a gente aí está convencido que todas as coisas contribuem para o quem? Para o bem daqueles que amam o Senhor. Tudo que está escrito tem sentido. Todas as coisas aparentemente boas ou as coisas aparentemente mais contribuem. Então o que aconteceu? Eu fiquei, meu Deus do céu, eu preciso de apresentar os meus últimos, a tese lá, não sei o quê, e eu fiquei doente exatamente no último semestre, antes de eu terminar o meu curso. O Senhor é tão maravilhoso, Ele é tão maravilhoso, que Ele fez aquilo para me mostrar que o propósito dele na minha vida não ia ter nada que interrompesse. Não ia ter uma doença que interrompesse. Não ia ter nada na minha vida que fosse uma barreira para ele cumprir o propósito dele na minha vida. Então o que aconteceu? Deus é tão maravilhoso que quando você faz uma operação daquela espécie, eu não vou entrar em detalhes de novo, mas o cirurgião não pode dar pontos. Você leva ponto quando você tem uma cirurgia aqui, uma cirurgia acolá, você leva pontos. Aquele específico tipo de cirurgia você não pode levar pontos. Então Deus queria mostrar que Ele estava ouvindo a oração e que Ele tinha piedade de mim e que Ele tinha um propósito na minha vida. Aí a Ângela foi a pessoa que cuidava de mim, depois que eu fui para casa, e não foi o Manuel, o Joaquim, a Ângela viu com os olhos dela a cisão da cirurgia se fechar. Ela viu, ela falou para mim e ela viu. E aí, o que acontece? Em tudo dai graças, porque eu já não me aguentava, eu já não tinha forças, nem para eu me mover na cama. E o Senhor quis mostrar que não tinha nada que barrasse o propósito dele na minha vida. Então, é maravilhoso. Quando a gente entende isso aí, a gente fica encantado, porque em tudo é muito diferente de dar graças pelas coisas que a gente recebeu, que a gente queria. Agora, será que é fácil a gente dar graças em tudo quando a gente está sendo provado? Por isso é que essas coisas vêm para provar a nossa fé. Então, meus irmãos, eu queria só abordar finalmente um Salmo 35, versículo 18, que nos explica, só para complementar, eu estava falando daquela igrejinha de Tessalônia, depois cresceu, etc., que ali era uma doutrina sã, e que ali as pessoas viviam de maneira a agradar ao Senhor, a aplicar aquilo que o Senhor tinha. Então, esse versículo aqui do Salmo 35, ele fala da gratidão. Eu já preguei um tempo atrás aqui sobre a gratidão, mas usando outra passagem. Mas o Salmo 35, ele diz uma coisa que é agradável a Deus. O que ele diz? Dar-te-ei, aí o Davi, dar-te-ei, referindo-se ao Senhor, dar-te-ei graças na grande congregação, louvar-te-ei no meio da multidão poderosa. E isso aí o que é? É honrar ao Senhor. Honrar ao Senhor. Não é para a gente dar graças
em tudo, só na nossa oração silenciosa. O Senhor quer que a gente dê o testemunho nosso, não só no meio da congregação. Por isso é que hoje, na hora da intercessão, nós vamos abrir um tempo muito especial para a gente dar testemunho, rapidamente, para a gente agradecer, mostrar a nossa gratidão a Deus pelo que Ele é na nossa vida, né? E pelo que nós somos. Então, o mais precioso realmente é a vida eterna. Não é nem só a vida aqui, mas Ele quer que a gente dê testemunho da nossa gratidão a Ele. E não há maneira de se dar testemunho da nossa gratidão ao Senhor, a não ser que a gente coloque o Senhor Jesus Cristo no centro da nossa vida e a gente abandone a nossa idolatria a nós mesmos, de colocar a nossa vontade como pretendendo que ela prevaleça, porque a maneira de honrar ao Senhor é orar e pedir e deixar na mão dele que seja feita a vontade dele na nossa vida. Amém? Então eu vou orar, mas eu vou orar a mesma oração que o apóstolo Paulo orou quando ele dirigiu aquelas palavras àquela igreja, né, que são os versículos 23 e 24, que é a oração ao Senhor, que mostra a gratidão. Assim ele orou, e eu oro em nome de Jesus por nós todos aqui. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, a vossa alma e o vosso corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vida de nosso Senhor Jesus Cristo, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí diz no versículo 24, fiel é o que vos chama e também o fará. Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor é fiel. O Senhor que nos chamou para completar a sua obra na nossa vida, Ele, aquele que iniciou a boa obra na nossa vida, o Senhor a completará. Senhor, deixe cair por terra, ou faça cair por terra todo o nosso orgulho, nos momentos em que a gente sente orgulho de alguma coisa. Deixe cair por terra tudo que é o nosso egocentrismo. Mas, Senhor, faça prevalecer na sua vida a nossa vontade. Senhor, que a gente possa viver de fé em fé, como diz a sua palavra. A cada uma das provações que a gente supere, não pela nossa capacidade ou pelo nosso entendimento, Senhor, mas pela nossa fé. Porque para isso o Senhor morreu, para isso o Senhor ressuscitou, e o Senhor está sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, intercedendo por nós. Portanto, Senhor, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, em tudo nós somos gratos. E o povo de Deus pode responder? Amém. Amém.